Graças e paz, irmãos. Amém? Eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos e ler comigo o capítulo 14. Nesse capítulo você vai procurar o verso 32 a seguir. É um texto que fala sobre um momento difícil na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto trata a respeito do Getsêmani, um momento de angústia que Cristo passa em nosso favor, mas também um tempo de oração, irmãos. Conforme esse tema que a gente tem buscado ouvir e aprender durante esse mês. Marcos 14, verso 32. Você encontrou, amém? Vamos ler juntos. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Você consegue se lançar a essa cena, irmão? Você consegue imaginar um pouco dessa angústia que Cristo vive aqui? Ele vivia a angústia de carregar sobre a cruz nada mais, nada menos do que os pecados de todos nós e de toda a humanidade. Se a gente para só pensar, a gente começa a ter um norte do que é aquele momento, do que significa aquele momento na vida de Cristo. Esse Getsêmani que Cristo passa aqui, esse Getsêmani que Cristo vive, ele é antecedido por alguns outros momentos. Ele entra numa casa e Maria o unge como aquela que está ungindo um corpo que vai ao sepulcro. Ele se reúne com seus discípulos e celebra a última ceia. Ele prediz a Pedro que em um determinado momento da sua vida, Pedro o negaria. E passados esses episódios na vida do nosso Senhor, ele se vê agora num jardim. Um monte cheio de oliveiras. Seria curioso, né, irmãos? Um jardim. Um jardim parece ser um bom lugar para se passar um tempo. Um jardim, por vezes, é belo, é tranquilo, é desejoso. Mas não é o que Cristo passa aqui. Cristo vai para esse local em busca de um encontro com o Pai e de um tempo de oração com o Pai. É um jardim.
mas também é um jardim quando Adão e Eva pecam diante de Deus, não é verdade, irmãos? Também foi no jardim, o jardim do Éden, onde tudo era possível, menos romper uma determinação do nosso Senhor. Mas era um jardim. Isso nos ensina, irmãos, que apesar de vivermos talvez alguns jardins da nossa vida, lutas e decisões difíceis não estão distantes de nós. Mesmo no jardim que a gente possa viver, decisões difíceis podem acontecer em nossas vidas. E ainda que eu viva esse jardim, o meu desejo por Deus, a minha sede por Deus, a minha necessidade de Deus, deve existir no meu coração, na minha vida. Porque muitas vezes o que determina a nossa situação não são as circunstâncias externas a nós, é o profundo da nossa alma, é a intimidade do nosso coração. Talvez muitos de nós vivam jardins, mas no fundo da alma, pode ser que vivam uma circunstância totalmente diferente do que aquele jardim representa. Mas é nesse lugar chamado Getsêmani, lugar de prensar azeite, que Jesus Cristo é prensado. Prensado pela angústia, prensado pela tristeza, prensado pela aflição. É nesse lugar que alguns evangelhos dizem que Cristo, e alguns exegetas afirmam que Cristo não só suou como gotas de sangue, mas Cristo suou sangue. É nesse lugar onde Cristo, lá em Lucas 22, diz que é consolado por um anjo. É nesse lugar de prensar ele, de ser prensado como a oliva é prensada, que Jesus se abre ao Pai, que Jesus é ouvido, que Jesus é direcionado. É nesse Getsêmani que Jesus é tentado, mas também é nesse Getsêmani que Jesus vence essa tentação. A oração, irmãos, está presente nessa história, amém? Está presente aí. Porque Cristo sabia que não poderia passar esse momento sem buscar a cada dia, em cada momento da sua vida, a vontade do Pai. E é por isso que eu queria convidar você, nós temos hoje uma manhã especial, que é a manhã da Santa Ceia, a olhar para essa oração de Cristo e pensar, talvez, algumas características que ela tenha. E analisar que esse momento de Santa Ceia é um momento de autoavaliação. Eu olho para o meu coração e avalio a minha vida com o meu mestre. Eu olho para o meu coração e avalio que tipo de sentimento tenho tido, independente da circunstância em que esteja. Se no vale ou no monte, em estradas tranquilas ou tortuosas, porque Cristo me ensina com a sua oração. E a primeira coisa que Cristo me ensina com a sua oração, irmãos, é que a oração dele é uma oração solitária. O verso 34 e o verso 35 diz que ele afirmou que a sua alma estava profundamente triste até a morte. E ele pede para que os discípulos fiquem aqui e vigiem. E ele diz mais, o texto bíblico diz que ele foi adiante e prostrou-se em terra e orou. Jesus Cristo se afastou dos seus talvez 3 melhores amigos. No outro evangelho diz que ele se afastou com uma distância de um tiro de pedra, um lance de pedra, e se afastou para orar. Quando eu pensava nesse momento aqui, irmãos nossos, eu ouvi sobre Oswald Chambers, um pastor nascido na Escócia, que escreveu vários livros e muitos deles sobre oração. E outros sobre devoção, um tempo de devocional que você começa na sua manhã, que você tem no seu dia. E algo interessante, ele disse que a oração é trabalho. Oração é trabalho. E me parece que esse termo é forte, sim. É chocante. Porque quem gosta aqui de trabalhar?
Muitos dizem, não, pastor, eu sou uma pessoa trabalhadora, sim, mas o trabalho exige mais de você do que um desejo só. O trabalho exige renúncia de sua parte, o trabalho exige esforço. O trabalho, por vezes, exige o seu suor e muito do suor seu. E a oração é comparada por Oswald dessa forma, como um trabalho. Porque é mais do que a vontade, é uma obediência, é um lidar sagrado, é um papel de cada cristão. E essa afirmação se torna muito forte, irmãos, porque muitos de nós pensamos que a oração não exige de nós disciplina, não exige de nós seriedade, e a oração exige isso de nós. A oração exige de nós renúncia, a oração por vezes vai exigir de nós solidão, a oração exige de nós lágrimas. E em muitos momentos o tempo nosso de oração poderá ser um tempo sim de angústia, como foi com o Senhor Jesus Cristo. Mas apesar de tudo isso, a oração não deixa de ser, e nunca deixará de ser, uma responsabilidade de cada um de nós, sem exceção. Todos nós temos o papel de orarmos. Todos nós fomos chamados a ter uma vida de oração. Porque, veja, irmão, o culto que nós temos de oração é um culto coletivo, é um ajuntamento. Ele trata de momentos importantes da vida da igreja. Ele é importante na vida do crente. No culto de oração, nós apresentamos a Deus gratidão que temos em nosso coração. Apresentamos a Deus petições, súplicas que temos. E talvez, no culto de oração da igreja, a sua vida esteja sendo apresentada. Talvez algum pedido que você tenha feito nas mulheres, nas Déboras, nos homens da verdade, ou aqui no culto, ou no culto das quartas-feiras, ou dos sábados. A sua vida está sendo apresentada por essa igreja. Alguns pedidos têm relação sim com a sua vida. Mas ninguém pode fazer o papel que é seu. Ninguém pode buscar a Deus por você. Ninguém pode traçar uma relação de Deus para você. Ninguém. A responsabilidade da intimidade da sua vida é sua. A profundidade que você mergulha é uma responsabilidade sua. Ninguém pode fazer por você. Por isso que a oração, por vezes, exige de nós momentos solitários. Momentos de busca profundamente de intimidade. Haverá, portanto, tempo, irmãos, de oração pública, de oração na família, mas elas sozinhas não se bastarão. Para que a gente tente romper e vencer na nossa vida, a oração precisa ser também particular. E mais, a oração não pode ser somente solitária, mas a gente aprende com Cristo que a oração também é uma oração de filho. E esse texto aqui é clássico, irmãos. O texto clássico em Cristo chama o Pai por Abba. Naquele mesmo momento de angústia ali, de tristeza, ele não deixou de enxergar o amor do Pai por sua vida, a intimidade que tinha com o Pai, a proximidade que tinha com o Pai. Portanto, ele usa o termo Abba, que nós ouvimos tantas vezes, tem a ver com algo muito carinhoso, papai, querido Pai, ainda com a presença da angústia. A presença da angústia não representou nessa oração de Cristo a ausência do amor do Pai. E isso precisa nos ensinar, irmãos. Isso precisa nos ensinar. Ainda que passemos por tempos de angústia, a nossa oração tem que nos impulsionar a vivermos esse amor do Pai por nós. Amém, irmãos? Você certamente tem foto de sua família em casa. E vou te mostrar uma das fotos que eu mais gosto. E a gente que é pastor, né, pastor? Não, pastor Lucas, tem esse privilégio, às vezes, de paparicar nossa família. Essa foto é a foto com o Jean que eu mais gosto. Porque ele expressa, essa foto,
expressa o descanso que ele tem no Pai, né? O cuidado que ele sente. Esses olhos aí cheios de cílio grande. Está fechadinho na noite de frio em Massacará. Mas ele está todo embrulhadinho ali, irmãos. Está seguro. E é interessante que essa mesma figura de um filho nos ombros de um pai nos remete a esse texto de Mateus. Então, disse Jesus, vamos ler juntos? Deixem vir as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Aos que são semelhantes às crianças. Por isso, uma foto como essa, ou qualquer outra que você veja de um pai com um filho, de uma caminhada de um pai numa praia, precisa nos remeter ao coração que eu e você precisamos ter diante de Deus, como uma criança, entregue aos cuidados do Pai, rendida aos cuidados do Pai. A oração de Jesus Cristo também, irmãos, foi uma oração de intensidade. Quando você olha o verso 39, olha aí, por favor, o verso 39. Ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele ora isso uma vez, ele ora isso duas vezes, no verso 39, e ele volta uma terceira vez e ora, isso é constatado no verso 41. Lucas 22, 44 diz que, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse momento, irmãos, é o momento de maior batalha da vida do Senhor Jesus Cristo. A batalha foi tão intensa que Jesus começou, como eu disse, alguns hermeneutas afirmam, a suar sangue. Foi uma guerra, foi uma oração em meio à guerra, em meio à angústia, ele orou. E esse momento de guerra pode ser traçado, não como de Cristo, mas guerras que temos em nossa vida e que nós aprendemos com isso, que em alguns momentos, sim, você precisará ter uma oração intensa, uma oração perseverante. Talvez, mãe, você tenha que orar 1, 2, 3 ou mais vezes. Pai, o seu clamor vai se repetir. A sua luta, irmão, a sua luta, irmã, vai continuar e você vai ter que continuar também a se derramar diante do Senhor e suplicar perdão e pedir uma nova oportunidade. E se derramar diante do Pai com intensidade, mas também, irmãos, com submissão. Todas as coisas que são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Cristo tem uma oração de obediência, irmãos. E Ele nos ensina que a oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Nem sempre nossos pedidos serão atendidos. Algumas vezes eles terão motivações erradas. Outras vezes, irmãos, eles simplesmente não serão vontade de Deus. E às vezes a gente, ainda que busque o sobrenatural de Deus, a gente diz que a oração vitoriosa, alguns pensam que a oração vitoriosa é somente aquela que alcança o seu objetivo, e não é verdade. Se assim fosse, essa oração de Cristo não seria vitoriosa, não é verdade, irmãos? Isso é um pouco do que a gente tem no nosso coração. A gente pauta fé quando a gente enxerga o sobrenatural.
O povo de Israel viveu uma série de sinais de Deus. Muitos sinais de Deus. Mas ainda assim, foi um povo que, quando chegou diante do Mar Vermelho, disse a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Vocês lembram das pragas, irmãos? De como Deus tratou o coração do faraó, de como Deus libertou aquele povo. E é em mais um momento em que o povo diz: eu só vou crer se eu ver. E isso é complicado, porque o Novo Testamento também tem isso. A tempestade no barco, a multiplicação dos peixes e pães, Lucas 9, a cura de um jovem possesso, em Mateus 17. Vi uma série de eventos assim. E a cada vez mais me parece que o povo, nós buscamos mais eventos para crer. Essa fé não é uma fé madura. A fé madura é reconhecida na figura de Cristo e somente na figura de Cristo. A fé madura é a que olha para a graça de Deus revelada na cruz de Cristo. E entender que Ele morreu na cruz por mim e me deu livre acesso ao Pai. Basta. Nem disso eu serei merecedor. Basta. Efésios 3:10, e aqui me aproximo do final, irmãos, diz que a intenção dessa graça, e Paulo diz sobre o manifestar o Evangelho, pregar a boa nova de salvação. Ele diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. É a fé em Cristo que nos faz ter livre acesso a Deus. E por fim, a oração de Cristo nos ensina, irmãos, que é uma oração humilde. O verso 35, eu quero que você olhe aqui, o último texto que a gente olha desse Evangelho de Marcos 14. Olha aí o verso 35. Leia o verso 35 aí. Leia para você. O que é curioso nesse texto para você? Para mim tem algo que salta, irmãos. O verso 35 diz que Cristo foi um pouco mais adiante, e na minha versão diz: prostrou-se em terra. Prostrou-se em terra. Você parou para analisar isso? É o Rei Jesus. É o meu e o seu Salvador. É aquele que foi entronizado. Ele se prostrou em terra e orou ao Pai. Isso tem que ser um tapa no orgulho nosso. Um tapa na vaidade nossa. Um tapa, irmãos, na superficialidade nossa. Um tapa no nosso orgulho. Porque às vezes os nossos joelhos teimam em não se dobrar. Resistem. E a gente fica preocupado com as circunstâncias, com o ambiente. Jesus me ensina a orar de joelhos. Jesus me ensina a me prostrar no chão e me humilhar na presença do Pai e suplicar ao Pai
de joelhos, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dele. Essa é a maior expressão de amor que a humanidade conheceu e conhecerá. Não tem outra. E nós vamos participar agora, irmãos, desse tempo de Santa Ceia. Queria convidar o pastor. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos queridos. Ceia do Senhor é resultado desta vida de comunhão intensa com Deus. Jesus participou da ceia com os discípulos um pouco antes de todo este fato narrado aqui pelo pastor Carlos Newton. E a ceia reúne duas características aparentemente paradoxas: a solenidade e a informalidade. A solenidade porque ela nos reporta ao grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a sua obra que lhe custou tão caro, como aqui foi dito hoje, a dor, a angústia da cruz, de levar sobre si os nossos pecados, não uma atitude aleatória, mas algo planejado por Deus, desde antes do mundo vir à existência. Deus já sabia de todas estas coisas e tudo estava dentro do seu propósito e o seu plano para a redenção da humanidade. Lembre-se que Deus não criou robôs programáveis, Ele não criou seres humanos que simplesmente lhe obedecessem sem outra opção. Deus permitiu a criação do mal e submeteu esse ser humano ao mal e colocou o seu arbítrio diante da possibilidade do pecado, para que o homem se visse dependente dele, carente, dependente de Cristo Jesus e pudesse ser alcançado pela redenção. Aí está a grande solenidade da ceia. Por isso Paulo diz que não podemos participar da ceia do Senhor de forma indigna, sem consciência, sem consistência de fé, sem oração, sem submissão, sem obediência, sem humildade, sem nada disso do que foi dito. Não podemos. A ceia não é uma brincadeira. A ceia é um momento solene, orientado por Jesus, para a nossa experiência nesta vida. Ouça o que eu vou lhe dizer: todo crente precisa participar da ceia do Senhor. Todo crente precisa participar da ceia do Senhor. E se não fosse assim, Jesus não teria ordenado a ceia. Porque a ceia, em sua solenidade, nos reporta a cruz, nos reporta a Cristo, nos reporta a nós mesmos, como o texto que foi lido aqui no início do culto, ao olharmos para dentro de nós e nos visualizarmos gente impura, de lábios impuros, que está no meio de um povo impuro e que é dependente da graça e do perdão de Jesus todos os dias. Então celebramos na ceia a morte de Jesus e o seu perdão sobre nós. Mas a ceia também é informal, porque ela não é dada a cada indivíduo, ela é dada no contexto da fraternidade, da amizade, da comunhão, do estar uns com os outros. A ceia não é dada a cristãos individualmente, por isso não fazemos a ceia em casa. Algumas vezes fazemos nas casas, reunindo o povo de Deus, reunindo algumas pessoas que estão ali porque alguém está doente e há muito tempo não consegue estar junto com os demais irmãos e partilhar deste momento. Então a igreja vai até aquele lar. Mas a ceia não é servida individualmente para cada um nas nossas casas. Ela é servida no contexto do corpo, na reunião de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 1000 que estão reunidos em nome de Jesus. Por quê? Porque na sua informalidade, a ceia aponta para a comunhão, para a vida em conjunto, para a igreja
que é aquele lugar de tratamento de alma, de gente que trabalha com gente, de gente que é usada por Deus para ministrar o coração de outras pessoas, de pessoas que são trabalhadas a partir dos conflitos, das diferenças de ideologia, de personalidade, isso tudo, e Deus nos coloca num conjunto e diz: vou tratar vocês, e vou usar um para tratar na vida do outro, e esse tratamento será uma fonte vinda do céu, para cuidar da sua alma. Por isso Paulo diz, é necessário reconhecer o corpo de Cristo. Eu preciso reconhecer o corpo de Cristo. Eu não posso participar da ceia indignamente, porque ela mantém a solenidade de ser uma ordem de Cristo, através da qual eu vou avaliar meu coração, a minha comunhão, a minha espiritualidade, eu vou me derramar diante da cruz, eu vou chorar os meus pecados, vou confessá-los ao Senhor, para ser lavado e purificado deles. Ela preserva a informalidade, porque ela é dada no contexto da comunhão de uns com os outros, da vida comunitária, onde eu vou ser tratado, onde eu vou ter que aprender a perdoar, onde eu vou ter que aprender a abrir mão de mim e acatar o outro do jeito que o outro é, e aceitá-lo, e amá-lo, e abençoá-lo, e às vezes perdoá-lo quando ele fizer algo errado, e eu vou ser tratado no meio dessa igreja. É nesse contexto que vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar os nossos líderes para que venham aqui, para nos ajudar a servir a ceia do Senhor no meio da igreja de Cristo, e quero convidar cada um aqui, mediante a palavra do Senhor exposta. Cadê os líderes, irmãos? Rapidinho, os líderes, por favor, levantem-se bem rápido e venham bem rápido à frente. Isso, obrigado, irmãos. Esse é um momento muito importante de comunhão, de celebração, um momento em que juntos vamos participar da ceia do Senhor, vamos analisar o nosso próprio coração. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero que você tenha mais uma vez a oportunidade de orar, confessando a Deus os seus pecados. A palavra de Deus diz que se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. Então, coloque seu coração na presença do Senhor neste momento, ore ao Senhor, consagre a Ele este momento, confessando os seus pecados. Coloque-se diante do Senhor neste momento. A ceia é oferecida a toda pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor, Salvador, entregou a Ele o seu coração, está servindo ao Senhor, depende dEle, vive para Ele, está submissa a Ele em obediência. Foi batizada segundo a ordenança de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, desceu às águas dando seu testemunho público de fé e está em comunhão com sua igreja, está em comunhão com seu Deus, está em comunhão com seus irmãos. Todos devem participar da ceia do Senhor, todo crente precisa participar da ceia do Senhor. Se você está aqui, você não pode raciocinar assim: há algo errado na minha vida, então eu não vou participar. Você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é se permitir ser tratado pelo Senhor, confessar o seu pecado, abandoná-lo e participar da ceia do Senhor. Então confesse ao Senhor, coloque seu coração na presença de Deus, confessando cada um dos seus pecados, submetendo-se à cruz de Cristo Jesus. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor, crentes em Cristo Jesus, em comunhão com o Senhor, batizados, se coloquem de pé neste momento, e assim que receberem o primeiro elemento da ceia do Senhor, que é o pão, irão se assentar. Vamos cantar a alegria de termos sido alcançados pelo sangue de Jesus.
Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, Respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Amém. A palavra diz que o Senhor, tomando o pão, levantou, deu graças e disse: comei deles todos, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, relembrando a cruz sangrenta, relembrando o corpo do nosso Senhor, ferido, machucado, carregando sobre si todas as nossas iniquidades, com profundo sentimento de gratidão na nossa alma, porque fomos alcançados pela graça de Jesus, porque fomos lavados dos nossos pecados, porque fomos retirados das trevas e do inferno, e temos como destino a presença gloriosa de Deus em toda a eternidade. Por Jesus, para Ele, com Ele, vamos agradecer ao Senhor e comer todos juntos. Comamos este pão, irmãos. Nosso coração se enche de gratidão na Tua presença, Senhor, porque aquilo que era impossível a nós, o Senhor tornou possível pela Tua misericórdia, pela Tua graça,
pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado pelo teu corpo, ferido, machucado, a favor de cada um de nós. Por isso te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, vamos ficar de pé, irmãos, para receber o segundo elemento da ceia do Senhor, o vinho que representa o sangue de Cristo derramado a favor dos nossos pecados. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo teu sangue derramado sobre nós na cruz do Calvário. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque sem Jesus nós estaríamos perdidos. Podemos levar toda a nossa vida de joelhos, agradecendo ao Senhor, e isto não seria jamais suficiente para compensar o bem que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pela tua provisão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela redenção que nos foi dada pela cruz do Calvário. Nós te exaltamos por este momento sublime, solene, porém de comunhão, de informalidade, que tanto nos abençoa na convivência de uns com os outros. Ajuda-nos a vivermos unidos em amor. Ajuda-nos, Senhor, a abençoar uns a vida dos outros, a fortalecermos a fé do outro, a encorajarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros. Abençoa, Senhor, o teu povo e a tua igreja. Fortalece as bases da unidade da tua igreja nesta manhã, Senhor. É a tua palavra que está aqui em jogo, e nós a colocamos no nosso coração e a recebemos para a tua glória. Bendito seja o teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tomemos todos juntos, irmãos. Amém. Amém. Dê um abraço bem forte no seu irmão. 3, 4, 5 pessoas. Fala para ele: você é meu irmão em Cristo Jesus. Nós estamos unidos pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.